E aí, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Estou aqui no lindo cenário do Baby. Gente, confesso que esse é o vídeo mais pedido para eu gravar, né, o relato do meu parto. Realmente um trauma e só agora que eu estou me recuperando do que passou, porque parece que foi ontem, gente, faz um ano, mas real, parece que foi ontem. E espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscreva no meu canal, gente, porque isso é muito importante pra mim. Clica no gostei e também comenta o tipo de vídeo que você quer. E se você quer mais vídeos falando sobre isso, sobre a maternidade e tudo mais, tá bom? Então, solta a vinheta. Então, eu aproximei um pouquinho mais a câmera pra ver se vocês me escutam melhor e me veem melhor, né, com esse reboco aqui. Até então eu não tenho microfone, mas eu vou ter, tá? Eu vou ter um microfone sim. Vou começar tirando uma dúvida de vocês, que vocês sempre me perguntam sobre a minha gestação. Vou começar falando primeiro sobre a minha gestação, tá? Vocês sempre me perguntam se a minha gravidez ela foi de risco. Não, a minha gravidez ela não foi de risco, a minha gravidez ela foi perfeita. Eu descobri que tava grávida no 4º mês pro 5º mês, porque eu não tinha barriga, era surreal. Eu não tinha barriga nenhuma, e eu também não tinha enjoo, eu não tinha sintoma nenhum. A única coisa que eu tinha era um leve sono, assim, um leve cansaço. Mas fora isso, eu não tinha sintoma nenhum. Foi passando, a minha gestação ela foi perfeita, eu não tive nada, eu não bebia, eu não fumava e eu também não tomava remédio, porque essas coisas podem prejudicar, sim, o parto ou criança, mas a minha gravidez ela foi total perfeita. Foi chegando no 8º mês, 9º mês, e detalhe, eu tive a barriga pequena até o 8º, aí depois ela espichou real. Teve até situações de eu estar no banco, gente, e na lotérica pra pagar a conta e as pessoas acharem que eu tava na fila errada, tipo, eu tava na fila preferencial e as pessoas que estavam atrás ficavam fazendo comentários. Ai, aqui é fila preferencial. Ai, não... Teve um dia que eu virei a minha barriga assim e aí eles ficaram até envergonhados, mas enfim, eu passava esse tipo de situação, tá? E, gente, falando pra vocês, chegou 39 semanas e eu não tinha dilatação, eu não tinha contração, eu não tinha dor, eu não sentia absolutamente nada, eu só sentia o cansaço de carregar aquele peso todo, né? Porque o Benício já tava meio gordinho, tá? A partir daí, 39, 40 semanas, eu comecei a fazer um acompanhamento diário no hospital. Tinha que ir lá todos os dias pra fazer exame de toque, pra fazer cardiotoco, pra ver se tava tudo bem. Tem uma regrinha de pobre que pode internar só a partir de 41 semanas. Então eu tinha que passar mais a 40 semanas ali até que chegasse 41, pronto, interna, entendeu? Eu passei essa semana assim, indo no hospital e voltando pra casa, indo no hospital e voltando pra casa. Até que então chegou domingo, 41 semanas, eles falaram assim pra mim: vamos internar. Aí eu fiz assim, não tô preparada, não, amanhã eu volto. Eu tava já trancada. Falei, não, amanhã eu volto. E aí no outro dia eu fui, eu levei tudo assim, em choque, tá? Em choque real. Domingo era dia 3, e aí eu fui no dia 4, e aí meio-dia eu já estava lá internada. Ai, eu lembro como se fosse ontem, me dá até uma trêmula nas pernas. Eu já sabia que ia ser internada, levei tudo, fui maquiada. Gente, eu fui maquiada, real. Eu que não ia ficar com a minha cara de cansada. Eu fui maquiada e as enfermeiras tudo zombando da minha cara porque eu estava maquiada e plena e bonita. Eu passei no consultório, falei que era pra eu ser internada porque eu tinha ido lá no dia anterior e me orientavam e estavam me orientando isso. Eu fiz de novo o exame de toque. Nada de dilatação, o útero não tava fino, nada. E como eu queria que tivesse, tá? Minha bolsa não tinha estourado, assim, eu não tava sentindo dor nenhuma. E aí quando eu cheguei lá em cima na maternidade era meio-dia, eu sentei lá de buenas, almocei e chegou o doutor me explicando que o meu parto ia ser induzido, né? Eu já imaginava porque eu não tinha dilatação, eu não tinha nada. No caso, eram 4 comprimidos. Cada comprimido, 6 horas.
Se o primeiro não desse certo, beleza, segundo, aí depois de 6 horas, se não der certo, o terceiro, e aí sim o quarto. E depois desses quatro comprimidos que estão encaixados no útero, se não desse certo, eles sim corriam pra cesárea. E eu não sabia que era um risco, eu não sabia que era um risco pra mim, eu não sabia que era um risco pra minha saúde e pra saúde do Benício. E também um dos motivos que eu tô gravando esse vídeo é para que as mães saibam, para que as mães tenham consciência disso. Segundo a lei diz que a gente pode escolher sim entre parto normal e parto cesárea, que vocês fiquem sabendo disso, tá? Então depois disso, o médico foi e colocou o primeiro comprimido. Beleza, né? Na tarde eu tomei um chazinho, comi uma bolachinha, vocês precisavam ver a minha naturalidade, tá? Até então tava tudo bem, eu não tava sentindo dores e eu não tinha nada. E ele vinha pra examinar e tudo, mas tava tudo tranquilo. Então foi colocado o segundo comprimido. Aí eu jantei e também fiquei esperando, só que eu ficava tão agoniada, eu não aguentava mais ficar lá, gente. Então eu comecei a fazer uns exercícios, eu comecei a fazer agachamento, eu comecei a ficar naquela bola, eu comecei, sei lá, a andar, eu andava, eu conversava e eu ficava tão agoniada porque a menina do lado tava sofrendo e eu, meu Deus, e ela só gritava e eu, ai Senhor! Gente, foi loucura. Comecei a fazer esses exercícios, loucura. Eu comecei a sentir dor. Gente, chegou num ponto entre 9 horas. Gente, eu tava assim, eu não tava aguentando mais. Real, eu não tenho palavras pra descrever. Detalhe, a minha bolsa não tava estourando naturalmente, gente. E eu ficava pra lá e pra cá, e eu sentava, eu levantava, e eu ia no banheiro e, gente, dá uma vontade de fazer o número 2 que vocês não têm noção. Parece que vai, sei lá, parece que o cúris vai sair pra fora. Essa é a sensação, tá? E assim, não tem como eu explicar, porque isso varia também de pessoa pra pessoa, mas a contração, ela é, gente, loucura, é loucura. Uma mulher aguentar isso é loucura, nenhum homem aguenta, sério. Numa certa hora lá eles examinaram e viram que eu estava só com 4 centímetros. Gente, eu fiquei louca, porque passou tantas horas e eu só tava com 4 centímetros, eu fiquei louca. Louca. Aí eu peguei, não, eu vou tomar um banho. E o banho, eita glória, o banho era quente. E era tão forte a pressão da água que tinha que ficar nas costas que eu não aguentava. Gente, real, eu nunca tinha ficado pelado na frente da minha mãe. Nessa hora do chuveiro eu não tava nem aí, e eu abri as pernas e eu... foi tenso. Na hora do banho eu tentava uma posição, pelo menos, gente... Não tem posição nenhuma pra você ficar agoniada, sentindo aquela dor e você não pode fazer nada, porque... não tem o que fazer. E eu ficava desesperada. E assim, as pessoas falam, não grita porque é pior. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do escândalo que eu fiz, tá? Tá bom? As mulheres tudo quietas e eu gritava e eu, meu Deus! Eu ficava assim, louca. Eu queria que o Benício saísse, eu... Sai daqui, menino, sai logo. E eu... Ai, gente, foi terrível. Então, eu saí do banho e tal, e a dor não passava. E só aliviava um pouquinho a dor quando eu sentava no vaso. Até aí, eu não sei, mas sei que aquela posição de sentar no vaso... Ela melhorava. E era nessa sequência. Eu ia no banheiro, ficava lá sentada, não fazia nada. Aí eu voltava. Aí eu deitava, eu sentava na cama, aí eu andava. Aí depois eu ia no banheiro de novo. E assim foi sucessivamente. Até que então chegou o momento que eles veio com uma régua desse tamanho. Um negócio desse tamanho pra estourar minha bolsa. E estourou minha bolsa. Eu já tava passando mal ali, eu não tava mais me aguentando. Acho que era meia-noite, por aí. 1h da manhã, eu não tava mais me aguentando, sério. Ai, gente, assim... Não tem explicação, sério, não tem explicação pelo que eu sofri naquele dia. E os médicos olhavam e não faziam nada, não levavam pra uma cesárea, sabendo que se uma mulher, ela
não tem dilatação, se a bolsa não estourou, se não tem nada, tem que fazer uma cesárea, não pode ser parto normal, não pode induzir, é muito perigoso. Quando eu tava sentindo aquelas contrações, o Benício sofria também, tá? Ele sofria muito dentro da barriga. Sofrendo, tendo as contrações, consequentemente ele também tava sofrendo. Eu não tava nem conseguindo respirar direito, eu tava quase desmaiando. E isso também impedia de chegar oxigênio pra ele. Então eu deitei lá, já tava no limite do limite do limite, eu não tava aguentando mais, gente, sério. Eles estavam fazendo cardiotoco em mim e falavam que eu tava com fome, mas eu tinha acabado de tomar o lanchinho da noite, né, que era a bolachinha, o chazinho, eu tava cheia. Eu não estava com fome, então eles vieram e falou, vou dar glicose. Colocaram glicose achando que a criança tava com fome, mas na verdade não tava com fome, na verdade já estava faltando com oxigênio. E com certeza eu acho que eles sabiam disso, mas pela regra idiota que eles têm, eles não quiseram nem levar eu pra fazer uma cesárea de emergência. Deixaram por isso mesmo. Eu não conseguia nem fazer força, eu não tinha mais... Ai, gente, é surreal, não tem nem como explicar, não tem nem como dizer que é 10 vezes pior que cólica, 1000 vezes pior que cólica, mas não é uma dor surreal, não tem dor igual àquela. Chegou num momento que parecia que, real, eu ia cagar ali, essa é a palavra, parecia que eu tava cagando horrores ali e o Benício não vinha. Teve uma hora que eles vinham me examinar e ó... cortaram, não dilatou até o final, não dilatou 10 centímetros e eles vieram e cortaram, tá? Eles cortaram ali para que o Benício pudesse sair. Na hora que tava saindo, fizeram até graça. Ai, vovó, olha como é cabeludo. E aí eu já assim, nervosa, eu falei, não vai ver nada não. Eu gritava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não aguento mais. Eu gritava, real, eu gritava muito, meu Deus, eu não aguento mais, me ajuda. Eu gritei muito alto, que eu creio que o Senhor me ouviu, tá? E aí tava naquele processo, né, aquela dor, eu tava quase fazendo assim, ó. Sai, sai! Eu tava quase assim, gente, porque eu não aguentava mais. Quando eu tava começando a querer desmaiar já, eu nem tinha ido pra sala do parto ainda, eu tava na sala do pré-parto. Então passou alguns minutos, quando eles viam que tava coroando, eles me levaram pra sala de parto e tudo. E, gente... eu não consigo nem falar, eu fico até sem palavras, porque eu sofri muito, 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 gente. O parto induzido ele é 10 vezes mais forte, mais contrações, mais dores do que o parto natural mesmo, sabe? Parto natural. Que o meu parto, por mais que ele tenha nascido assim, ai, natural, não foi natural porque foi induzido. Lembro que eu tava lá na sala do parto mesmo, fazendo a força, e eu já tava assim, ó, aquelas luzes, aquele frio, e eu já não tava entendendo mais nada, não, tipo assim, não conseguia chorar, não conseguia rir, não conseguia ter expressão nenhuma. Então o Benício nasceu e eles já correram com o Benício, sabe? Vou até me segurar pra não chorar aqui, tá? Eu tava aqui e é uma distância de... gente, pouca distância, eu não consigo falar pra vocês, mas era, tipo assim, aqui e ali. Eu tava aqui e o Benício tava ali. Eles estavam reanimando o Benício, já estavam fazendo o processo. Eu enxergava o Benício roxo, mas ele tava tão roxo, e ele só reanimando, reanimando. E eu só perguntava, cadê o Benício? Por que ele não chora? Cadê o Benício? Por que ele não chora? E aí eu ficava tipo assim, cadê o Benício? Por que ele não chora? E aí vinha a doutora e ela, ele é sua cara. Gente, tem cabimento uma coisa dessa? O Benício nasceu parado, tá? Ele nasceu com falta de oxigênio no cérebro, com anóxia neonatal. Resumindo isso aqui pra vocês entenderem, ele nasceu parado, ele não respirava, ele não tinha reação nenhuma, nasceu morto, digamos assim. E eu só assim, aéreo, não tava entendendo mais nada. Enfim, ele não veio pros meus braços, ele não chorou, foi levado, não me deram informação nenhuma. Depois que levaram ele, uma médica veio, me costurou e me levou para uma sala que tinha mais 2 mães. E você pensa, quão sem noção é? Tanto a estrutura
quanto os médicos e as pessoas que trabalham aqui não têm um pingo de compaixão, porque eu estava no quarto com mais duas mães e elas estavam amamentando, gente. E eu estava sozinha. Ai, pausa, tá? Ai, gente, me perdoa. Eu começo a falar e eu já começo a me emocionar porque foi traumático, foi triste, foi o pior dia da minha vida, tá? As mães falam que o melhor dia da vida delas foi o nascimento do filho delas, mas o meu, no caso, o meu dia, foi o pior dia da minha vida, foi o pior dia da minha vida. E tá, eu fiquei nessa sala com essas mães e eu acabei dormindo. E fora que eles deixaram enrolado no lençol, só isso, eu tava com frio. E aí, no início ele nasceu 3h20 da manhã, com 51 centímetros, enorme, tá? E com 320 quilos. E nasceu 3h20 da manhã. Aí depois eu fiquei na salinha, né? Eram umas 4 horas que eu tava lá nessa salinha com as mães. E eu fiquei lá das 4 horas até as 7 da manhã. Pra vocês terem noção, além de eu estar lá com as duas mães amamentando, eu tava sem o meu neném, eu tava com frio, eu tava só enrolada no lençol, cheia de sangue. E eu fiquei lá todas essas horas e eles não tiveram a capacidade de me levar pra um lugar, me limpar, pra eu vestir uma roupa ou coisa assim, pra eu comer, sei lá, alguma coisa. Não fizeram nada, não me deram notícias, não falaram nada do meu início, eu simplesmente fiquei lá sozinha. Depois me levaram pro quarto, onde tinha outras mães com os bebês delas, todos limpinhos, bonitinhos, cheirosos, todos com roupinha. E as mães tudo olhando pra minha cara, sabe? Ai, cadê seu filho e tudo? E, gente... eu não conseguia nem explicar isso pra elas. Então, a enfermeira foi me ajudar a tomar banho. E que bruta, tá? Foi um banho de 5 segundos. Lá vai, como se eu não tivesse sentindo dor, como se eu não tivesse sentindo nada. Lá vai, pronto, rapidinho. E é isso, não me ajudaram em nada. Foram dar notícia só depois de como que o Benício tava, as situações. Eu não podia ver muito ele, eu não podia pegar porque ele tava na incubadora. Eu vou parar aqui no meio da história porque eu quero gravar outro vídeo pra vocês falando do Benício, falando tudo sobre o que aconteceu com ele a partir desse momento. E agora eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram, tá? Eu anotei aqui no papelzinho. Vamos lá. O seu parto, ele foi normal ou cesárea? Teve muitas perguntas dessa. O meu parto, ele foi normal. Normal entre aspas, né? Normal entre aspas. Foram... quantas horas? O total foram 15 horas. 15 horas de parto. Durante a gestação, você idealizou alguma maneira do seu parto? Não. Nenhuma. Não idealizei nada. Próxima pergunta. Qual foi sua maior dificuldade na gestação? Ah, gente, no final da gravidez, só o tamanho daquela barriga. Essa era a maior dificuldade, de levantar, sentar, dormir. Nossa, a maior dificuldade era dormir pra mim. Próxima pergunta. O que você teve mais medo na hora do parto? O que eu tive mais medo na hora do parto foi eu morrer ali. Eu tive a sensação de que eu ia morrer. E de que o Benício ia morrer. Eu tive essa sensação, entendeu? Que eu não ia conseguir, eu estava com medo disso. Você ganhou no Sameb? Gente, Sameb é um hospital. E sim, eu ganhei no Sameb, no SUS, eu ganhei no público, tá? Onde eles escolhem essa dinâmica dizendo que tem que ser parto normal e pronto, acabou. Até a mãe morrer. É desse jeito. Próxima pergunta. Sua gestação foi tranquila ou de risco? A minha gestação, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, ela foi super tranquila e perfeita. Como explica a dor de um parto?
Eu não explico porque não tem como explicar, é surreal. E como eu disse, isso vai de mulher pra mulher. Tem mulher que ganha em 5 segundos, que não sente as contrações, mas um parto induzido, como eu falei, sente 10 vezes mais e não tem como explicar, não tem como explicar, gente. Teve dilatações? Não, não tive dilatações. Sua bolsa estourou naturalmente? Não, não estourou naturalmente. Enfim, foi um total sofrimento, foi um trauma muito grande eu ter passado por isso. E eu fiquei, e muitas pessoas que escutam o meu testemunho ficam indignadas das coisas que eles fazem, né? Porque a gente não sabe até passar. Mas eu estou aqui contando pra vocês a minha experiência. De alguma maneira, eu creio que eu estou ajudando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpe ter chorado, porque não tem como eu controlar isso. Foi um sofrimento muito grande. E compartilhe muito esse vídeo dessa minha experiência para que outras mães vejam, para que outras futuras mamães ou tentantes vejam esse vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima.